Vamos entender um pouquinho melhor sobre o seu protetor solar? Você sabe o que é FPS e PPD? Vamos lá! Bom, mesmo para quem nunca usou protetor solar, já deve ter visto que lá no tubinho tem um número bem grande escrito e que isso tem a ver com a intensidade de proteção solar que aquele produto consegue entregar para a gente. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Para começar, o que a gente precisa entender antes de entender o protetor solar é um pouquinho sobre radiação solar. A radiação solar que mais pode afetar a nossa pele é a radiação ultravioleta. E tem dois principais tipos de radiação ultravioleta que fazem isso. Existe a radiação ultravioleta do tipo A, que é um tipo de radiação que ocorre de forma igual durante todo o dia. E é ela que envelhece a nossa pele, que promove flacidez, que faz dar mais rugas. Faz aquelas manchinhas no dorso das mãos, geralmente nas áreas que ficaram muito expostas ao sol. O outro tipo de radiação ultravioleta é a radiação ultravioleta do tipo B. Essa acontece de forma mais intensa no meio do dia, entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. E é ela que causa a queimadura, de ficar vermelha e que leva ao câncer de pele e também a que estimula a produção da vitamina D. Entendendo isso, a gente vai entender um pouquinho melhor como que o protetor solar vai funcionar e qual a intensidade de proteção. O número que indica o quanto um protetor solar nos protege da radiação do tipo B, que é aquela do meio do dia, que pode favorecer o câncer de pele, é o FPS, ou fator de proteção solar, que é aquele número bem grande que aparece no tubinho do protetor solar e é o que geralmente a gente presta atenção. E o que quer dizer isso, tá? Vamos supor o seguinte, se a sua pele se expor ao sol das 10 às 2 da tarde, demorar, por exemplo, 5 minutos para começar a ficar vermelha, caso você aplique adequadamente um protetor solar com FPS 30, você vai demorar 30 vezes mais para que sua pele comece a ficar com o mesmo nívelzinho de vermelho, certo? Então vamos por esse cálculo ali. Se em 5 minutos sua pele começou a ficar vermelha, se você aplicar um fator de proteção solar 30, vai demorar 150 minutos para isso começar a acontecer. Uma coisa muito importante da gente saber a esse respeito é que esse fator de proteção a gente consegue aplicando quantidades adequadas do protetor solar. Se a gente aplicar metade dessa quantidade, o fator de proteção ele cai a 1/3. Então aquele protetor solar que era um FPS 30, ele passa a ser um FPS 10, se a gente aplicou só metade do produto. Então isso também é muito importante a gente saber. Então, é o FPS, esse númerozinho grande que aparece no protetor solar, que vai nos proteger do câncer de pele e de queimaduras na pele, desse sol das 10 da manhã às 2 da tarde, certo? E da radiação ultravioleta do tipo A, naquela que acontece igual durante todo o dia, quem que nos protege dela? É aí que entra o PPD, que geralmente é um númerozinho menor que aparece no rótulo do produto, ou às vezes até na parte de trás, nem aparece escrito na frente. A gente pode encontrar ele também como fator de proteção UVA, FPUVA, é a mesma coisa, é o PPD. E o que é importante a gente saber sobre ele? É ele que vai conseguir nos proteger dessa radiação contínua ao longo de todo o dia e, portanto, nos proteger da parte do fotoenvelhecimento que o sol pode nos causar, das manchinhas estéticas que o sol também causa pra gente. E qual que deve ser o número adequado de um PPD, de um FPUVA? É sempre 1/3 do valor do FPS que a gente conversou antes. Então, por exemplo, se o FPS, o fator de proteção solar, for 30, o PPD tem que ser no mínimo 10. Se for um FPS 50, o PPD tem que ser de no mínimo 17. E isso é uma coisa que às vezes não aparece de forma tão explícita no rótulo, mas é interessante a gente procurar e buscar produtos que também tenham essa proteção do ultravioleta do tipo A. Me conta se você já sabia dessas diferenças e se você já presta atenção nisso na hora de escolher um protetor solar.